Sejam bem-vindos a mais um Mar de Amigos. Pessoal, aproveitando que pegamos ali o Cris no laço, né? Novidade, né? Vamos falar, né? Vamos aproveitar. Aqui em Fort Lauderdale, o Cris, que é da Marine Express. A gente agora está no stand aqui da Seakeeper. Cris, queria que você contasse um pouquinho mais pra gente a respeito do que é que tem de novidade, qual que é o planejamento da Seakeeper aí para o ano que vem, porque a gente sabe que a Marine Express é distribuidor autorizado, né? É exclusivo, na verdade. Então, se você puder passar aí de informação pra gente, aproveita, o momento é seu. Vamos aproveitar, né? Vamos aproveitar, estamos aqui em Fort Lauderdale, agora deu uma chuvinha, já parou, clima de verão, calor, né? Então acaba acontecendo essa chuvinha, mas estamos aqui na Seakeeper, vamos falar um pouquinho dos lançamentos, né? A Seakeeper pioneira no sistema de estabilização, né? A única que hoje oferece até 95% de estabilidade, né? Uma marca que a transparência dela com o nível de assistência técnica, de estabilidade, de performance, de equipamento realmente confiável, né? Não é à toa, eles são líderes, né, no que fazem. E eles têm lançamentos, têm produtos novos, inclusive é um produto que a gente utiliza na Schaefer 51, a gente utilizava o Seakeeper 5 na 51 e a gente passa a usar o Seakeeper 4,5. Então a gente tem um aqui, eu queria mostrar para vocês algumas diferenças, algumas inovações que a marca trouxe e inclusive a gente está instalando no Brasil. Acho que a partir do mês que vem, né, novembro, a gente já instala o primeiro a bordo da 510. Então esse é o Seakeeper 4,5, tá? Ele é 220, esse já entra na categoria de AC 220, né? Do 4 para baixo é 12 volts ainda a bateria, né? O interessante é que eles reduziram o tamanho do equipamento em 10 centímetros, quase 10 centímetros eles conseguiram reduzir o tamanho do estabilizador, né? Então isso facilita muito a instalação num barco novo e também num barco usado, né? Um barco refit. E além disso, ele também hoje já vem com o sistema de controle integrado. Então antigamente os estabilizadores eles vinham com um controle que era instalado no painel de controle. Hoje não, hoje ele tem um acionamento no Seakeeper, ou seja, você pode fazer esse acionamento na casa de máquina. Que é esse aqui. Que é esse controle que nós temos aqui, depois a gente vai mostrar para vocês. E nós temos a interface do Seakeeper no sistema multifunção do barco, ou seja, o sistema do GPS, ele passa a fazer o acionamento, ele passa a te dar todos os logs de dados do equipamento e te mostra toda a performance que o equipamento está atendendo nas características de mar daquela situação que você está utilizando. Ô Cris, mas aí eu vou agora jogar do lado contrário, vai? Chega o cliente e vai falar assim, pô, meu GPS parou de funcionar, agora eu tenho que descer para ir apertar lá na casa de máquinas e tal, é isso? Não, normalmente ele está ligado numa rede, tá? Então essa rede, ela alimenta todo o sistema do barco. Então normalmente você tem barco com duas telas, porque hoje o multifunção você liga sistema de controle de motores, você acaba ligando sistema de câmeras, então normalmente você tem uma segunda tela para utilizar, mas mesmo que você não tenha, você tem o uso do sistema direto no equipamento. O Bluetooth, ele é um sistema que a gente utiliza para sistemas de manutenção e de atendimento do nosso time de venda, do nosso time. Porque não é do cliente? Não, eu estava comentando com você. Pô, eu tentei levantar a voz. Não, mas isso é legal porque o que a Seakeeper entendeu? Que você tendo mais uma tela no painel poderia ser um causador de algum
falta de funcionamento do equipamento, porque o display não é feito pelo fabricante. O fabricante faz esse sistema. Sim. O sistema do display é um sistema convencional. Então a gente demandava de um sistema para poder funcionar o Seakeeper. Por quê? Porque o Seakeeper ele precisa de uma antena de GPS ligada a ele. Tá. Por que eu preciso ter um sistema de GPS ligado a ele? E por que facilitar e ter essa interação no sistema multifunção? Porque quando você está com o barco em movimento, e o Seakeeper pode usar com o barco em movimento, ele sabe a velocidade que você está. Então quando você está numa velocidade maior, você vai fazer uma curva. E é nesse momento que ele tira de atuação o equipamento. Sim. Então, tendo já essa integração, e a Seakeeper primeiro ela começou a integrar o sistema no multifunção, hoje você não demanda mais de ter um componente que não faz parte da fabricação da Seakeeper. Então, eles estão sempre em busca de qualidade, sempre em busca de trazer confiabilidade para o produto. Então, a ideia é realmente facilitar no quesito funcionamento. Quando a gente vai fazer alguma manutenção no equipamento, manutenção a gente vai fazer do Seakeeper 6 em diante. Nos menores, na verdade, é só uma verificação do sistema e uma troca do fluido. Tá? Você não precisa mais ter uma intervenção tão grande. Mas o Bluetooth, quando a gente está com o nosso time técnico a bordo, ele está na casa de máquina, facilita ele verificar todos os status do equipamento do lado do equipamento. Que legal. Antigamente você tinha que ter uma pessoa lá no display e uma outra pessoa na casa de máquina. Então eles facilitaram com uma só troca com 2 benefícios, ou seja, para quem está ali diagnosticando um funcionamento, algum dado que ele precisa, ele facilmente já consegue fazer ao lado do equipamento. Então facilita muito o nosso tempo a bordo e nosso dia a dia. O Seakeeper hoje, no mercado brasileiro, ele tem concorrentes. O Seakeeper ele é refrigerado a água e nós sabemos que outras marcas são refrigeradas a ar. O que você pode comentar entre o benefício da refrigeração a água e a refrigeração a ar? Eu acho que hoje todos os produtos que estão numa vida marítima e que a gente sabe que quando a gente vai instalar um produto em um barco, a gente tem que ter bastante ciência de espaço, tamanho, performance, porque o barco a gente dimensiona para ter o maior espaço de convívio ao proprietário, né? Então, quando você tem um gerador, você tem um gerador refrigerado a água. Quando você tem um sistema de ar-condicionado, ele é refrigerado a água, porque você diminui o espaço, você diminui o tamanho. E o Seakeeper, para ele ter a melhor performance, menor consumo de energia, ele precisava trocar esse calor através do sistema de refrigeração de etileno glicol com água, como se fazem motores, geradores, e você também não ter que modificar o sistema da casa de máquina, porque a casa de máquina ela está preparada para trabalhar numa temperatura de ambiente. Sim. Então, quando você começa a roubar calor ou colocar calor na casa de máquina, por ter um sistema que é a ar, e isso joga esse ar para dentro da casa de máquina, você acaba tendo perda de eficiência dos motores, maior consumo de combustível. Então você tem algumas anuantes, né? O sistema ele é mais pesado. Então, assim, o que o pessoal tem que entender é que igual para estabilizador é igual para motor. Não quer dizer que um motor de 300 HP não vai te levar onde você quer. Mas em um momento difícil de mar, de vento, de onda, que pode acontecer, ou você estar com a sua família embarcado e ter a necessidade de utilizar o equipamento, e a fábrica te recomendou o 400, porque o motor 400 era o motor ideal, você vai sentir a diferença no teu conforto. Então o conforto é difícil você mensurar e só quem tem pode explicar o que é um Seakeeper, ou seja, o quanto ele reduz, o quanto ele é eficiente, né? Sim, sim.
Cris, vamos dar uma voltinha aqui no stand? Vamos Eu sei que dar tá uma meio volta. lotado. Eu queria aproveitar e mostrar para vocês, está rolando um coquetel, mas eu queria mostrar para vocês o Seakeeper Ride. Legal. Um produto novo, né? Que a Pedir gente... licença aqui, pessoal. Excuse me. Thank you. E agora a Seakeeper, ela lança um produto que ela quer reduzir o pitch, que a gente chama, que é a proa. Ou seja, durante a sua navegação, quando você tem aquele mar de caturro, que a gente chama, Sim. que é o carneirinho, que tem aquelas ondas, o Seakeeper ele vai fazer com que você ande sempre mantendo a linha do horizonte, ou seja, ele não vai deixar subir a proa e fazer aquele movimento de batida na água que é desconfortável, né? Inclusive, a gente tem um aqui, um sistema operante, né, funcionando. Ele está trabalhando agora, a gente está demonstrando, eles acham que vão ligar agora o equipamento. Mas, Cris, só para entender, e os flaps? Mantém os flaps ou não? Não, a gente, aqui é o espelho de popa, né, ele está dando a ideia do espelho de popa. Vamos ter até agora deixa eu vir para cá. Uma apresentação prática. Vamos ter aqui uma apresentação. No, please. Ou seja, o que ele é de mais vantajoso dos sistemas de interceptor? Ele é 10 vezes mais rápido que um sistema convencional. Então, ele, de fato, ele consegue em milissegundos conseguir fazer com que você continue navegando com a proa fixa. Então ele reduz significativamente, podemos falar em torno aí, a gente consegue medir como a Seakeeper mede o balanço lateral, quanto ela reduz, ele também consegue medir aqui. Então mede as performances que a gente tem visto é em torno de 80%. Nossa! Ou seja, você realmente navega com o barco com a proa fixa. Ele tem uma eficiência muito rápida, ele é muito rápido. A gente já tem alguns barcos no Brasil operando. A gente tem no nosso barco de demonstração, na nossa 31, também tem esse sistema. Então, o pessoal que quiser conhecer mais, o pessoal que quiser poder testar na prática o equipamento, ou seja, a Seakeeper começou estabilizando o barco lateralmente e hoje ela tem o lateral e o pitch, que a gente chama que é a proa. Então é uma inovação no mercado. Cris, vamos falar o seguinte, naquele momento onde o barco vai decolar, ele tem a tendência de empopar um pouquinho, tá? Esse sistema também vai ajudar nesse momento? Também, ele tem o mesmo princípio, ele tem uma antena de GPS interligada e ele tem um sistema de inclinômetros e todo um software que faz essa programação. Então, começou 5 nós, 6 nós, ele baixa as placas, ou seja, para você planar mais rápido e você poder navegar com mais conforto. O que isso te gera no final do dia? Economia de combustível. Que legal! Bom, Cris, então esse sistema já está disponível lá na... Já dá para entrar em contato com a Marine Express? Dá. Fazer o pedido para colocar isso na embarcação? É muito não importante. Deve ser exclusivamente para barcos novos, né? Não, tanto para barcos novos quanto para barcos usados. E uma coisa muito importante, é importante consultar nosso departamento de engenharia para dimensionar o melhor equipamento. Precisa ser dimensionado, tem tamanhos como o Seakeeper, como análogo a motores, a gente precisa dimensionar o produto correto para ter a eficiência do equipamento. Show de bola, Cris. Obrigado mais uma vez. Tá? Mais uma vez, estamos juntos sempre. Você sabe que tudo isso aqui é feito por uma Vamos razão, ver se né? dá certo, hein? Você começa e aí eu vou, hein? Porque tudo isso aqui é feito para que a gente navegue mais. Porque navegar é saudável. Navegar é preciso. Até a próxima, pessoal. Valeu.